já me conhecia, pessoal, já tinha assistido alguma palestra minha, até na lista eu já tinha visto, algumas pessoas já tinham visto minha palestra. Ninguém tinha visto, que bom, então, vocês vão me conhecer agora, coisa boa, muito bom estar com vocês. Vamos começar então, galera, deixa eu compartilhar aqui minha apresentação. Obrigado, Rafa, por já ter me apresentado. Obrigado, Rafa, também pelo convite. E vamos que vamos, galera, vamos começar a falar então sobre o pitch de vendas, que eu acho que vai agregar pra caramba nesse momento aqui, nesse nível de maturidade que vocês já estão, inclusive. Deixa eu só compartilhar uma coisinha aqui. Só um segundinho. E é isso. Agora vai. Muito bem. Boa, galera. Muito obrigado. Vamos começar então. Deixa eu terminar de me apresentar, já que eu tô vendo que tem muita gente que ainda não me conhece. Galera, eu sou um mentor de startups e também palestrante. Eu sou especialista em pitch. Tudo que eu faço na minha vida é dar palestra sobre pitch pelo Brasil, certo? Em 22 e 23, opa, deu um problema aqui, não sei o que aconteceu. Mas em 2022 e 2023 eu fui indicado ao prêmio de melhor mentor do Brasil por 2 anos consecutivos, muito devido a esse trabalho de pitch que eu faço em todo o ecossistema de inovação nacional e também com empresas. Eu sou palestrante, no passado eu passei 144 dias viajando falando sobre pitch no Brasil inteiro, e eu sou autor do livro Pitch de Sucesso, que é um livro que te ensina tanto a fazer um pitch de investimento, como também esse pitch comercial, que eu vou abordar com mais detalhes hoje também. Eu trabalho principalmente com empresas, tá? Então, dou muita palestra corporativa, essa que é a minha principal fonte de renda. Trabalhar com startups é muito legal, mas o que dá dinheiro mesmo é dar palestra em empresa. E hoje eu tenho como clientes Ambev, El, Natura, Sicoob, Banrisul, Banco BV, muitas dessas indústrias as quais eu sei que vocês querem estar inseridas também na área de inovação. Então, poxa, se eu puder aproximar vocês, os meus contatos são contatos de vocês, eu vou ficar muito feliz em estar com vocês. E eu também estou em vários ecossistemas de inovação, como o próprio Fing Lab, a CAT, a B Startups, dentre vários outros ecossistemas diferentes também. Então vamos começar, pessoal, e deixa eu começar falando com vocês sobre o que é uma boa estrutura de uma proposta comercial. E é legal até a gente definir os nomes agora, tá bom? Porque o nome desse documento varia muito. Tem gente que chama de proposta comercial, tem gente que chama de pitch de vendas, tem gente que chama de pitch comercial. Então eu gosto de definir da seguinte maneira, tá? Pitch de vendas é o seu discurso, é a sua fala. Proposta comercial é esse documento que a gente vai aprender a fazer agora, certo? Então, daqui por diante, eu vou chamar o documento de proposta comercial e o seu discurso eu vou chamar de pitch de vendas. Beleza? Vamos começar então, vamos então falar sobre esse documento. E galera, a gente vai ter só mais 49 minutos, então fiquem comigo, fiquem presentes, anotem tudo que eu vou falar, porque eu realmente vou trazer informações muito relevantes. E se você não anotar, se você não estiver prestando 100% atenção, você vai esquecer. E eu garanto que esse conteúdo é um conteúdo que vai fazer muita diferença na forma como você expõe os seus produtos e serviços para a indústria e para possíveis clientes, viu? Tanto para quem é B2B, eu acho que todo mundo é B2B aqui, né? Mas se algum de vocês também tiver produtos B2C, isso também vai ser importante, viu? Tá tendo um delay? Se tiver um delay, não tem muito o que fazer se tiver delay, mas vamos que vai com delay mesmo. Mas vamos lá, pessoal. Mas me avisa se tiver algum problema aí, se tiver tudo certinho. E se tiverem também alguma pergunta, questionamento, escreva aqui no chat que eu vou responder imediatamente, beleza, pessoal? Eu tô olhando o chat, eu tô olhando vocês o tempo todo. Inclusive, obrigado por terem ligado a câmera, esse feedback, obrigado, que tá normal, né? Porque esse feedback visual que vocês me dão é muito importante e também é importante pra gente se conhecer, né? Daqui a pouco vai ter o Startup Summit, eu quero ver vocês lá, quero depois tomar um chopp com vocês também lá em Floripa. Se vocês forem me ver lá, me chamem também. Vamos então falar sobre esse documento, tá, pessoal? E por que ele é tão importante? Porque muitas das vezes, quando a gente vai apresentar uma proposta, um pitch, para uma indústria ou para uma empresa, o que vai acontecer é que muitas das vezes a gente vai falar com uma pessoa que não necessariamente é tomadora de decisão, e essa pessoa depois vai levar para a diretoria da empresa a proposta de vocês. E aí você, startup, fica totalmente dependente da capacidade de persuasão, convencimento e da moral que essa pessoa tem dentro daquela empresa. Então você tem que ter um documento que te ajuda a te vender, que faz o seu pitch dentro daquela empresa por você, mesmo se você está presente. E esse documento é a proposta comercial. Então é legal que a gente pense, inclusive, no formato dessa proposta. É legal que você tenha, no mundo ideal, uma proposta no formato horizontal e outra no formato vertical também. Por quê?
Porque na proposta no formato horizontal você vai apresentar e essa proposta vai ter muito menos texto. E essa proposta no formato vertical você vai enviar por e-mail. E essa proposta no formato vertical, ela sim vai ter muito mais texto, ela vai ser muito mais autoexplicativa, ela vai ser feita para que ela não seja apresentada, ela vai ser feita para que a pessoa leia e entenda apenas lendo tudo que você está falando. E por que é legal a gente mostrar uma proposta no formato vertical? Porque, gente, eu já testei isso, viu? Porque a maioria das pessoas, quando vai ler um documento no celular, e sim, muitas das vezes a pessoa vai ler esse seu pitch comercial no celular, a pessoa lê desse jeito, na vertical. Então, por mais que o documento esteja na horizontal, ninguém gira o celular para ver o documento. Eu giro, mas 90% das pessoas não giram. Então, a maioria é legal você deixar na vertical para que a pessoa leia com mais facilidade no celular também. E também porque em algumas indústrias, principalmente quando a gente está falando com alta liderança, às vezes as pessoas são muito ocupadas e elas gostam de imprimir os documentos. Então, por exemplo, quando eu vou falar com o presidente do Sicoob lá, eu faço muito trabalho para o Sicoob. Eu sei que ele imprime. Por quê? Porque ele é muito ocupado, aí a assistente dele vai lá e imprime para ele ler mais rápido o documento, a minha proposta que eu vou passar para ele. Então isso vale para vocês também. Mas vale muito a gente pensar, né? Que tipo de documento é o documento preferido, que tipo de formato é o formato preferido do meu cliente. Muito bem, mas de uma maneira geral, a gente tem que ter esse documento, ele tem que estar muito bem, e ele tem que ser um documento que a gente quer fazer com que as pessoas queiram ler. E por isso, gente, esse documento ele precisa ser um documento, nossa, muito bem elaborado, porque não adianta você fazer uma proposta, um pitch comercial, que é basicamente um contrato. Ninguém vai ler a sua proposta comercial se ela for só texto. Ela tem que ter um design diferenciado, ela tem que se fazer ter vontade de ler. E eu vou ensinar como fazer isso agora, beleza? Então vamos aprender a fazer esse documento e eu vou trazer aqui os mandamentos de uma boa apresentação de proposta. Vamos todos juntos, que essa parte é bem importante. E depois, meus amigos e minhas amigas, eu vou mostrar para vocês exatamente o que colocar em cada uma das etapas. E eu também, porque eu sou um mentor muito cuidadoso, muito atencioso, muito generoso com vocês, eu vou dar também uma versão editável da minha própria proposta comercial para vocês, para que vocês possam editá-la e usá-la quando quiserem, beleza? Mas vamos juntos, vamos lá. Primeiro, gente, principalmente na apresentação que vocês vão apresentar, é muito legal que vocês usem animações. Por quê? Porque as animações fazem com que a nossa proposta, a nossa fala, fique mais fácil de ser compreendida. Se você coloca numa apresentação falada, isso inclusive vale para o pitch de investimento também, viu? Se você coloca numa apresentação um monte de texto de uma vez, o que vai acontecer é que as pessoas vão primeiro querer ler todo aquele texto, para só depois começar a prestar atenção no que você está falando. Então, coloca animação para uma informaçãozinha aparecendo de uma vez, para que a pessoa leia a informação rapidinho e já volte a prestar atenção em você rapidinho, e dessa maneira ela fique mais atenta ao que você tem a falar. Porque não existe ser humano no mundo que consegue ler uma grande quantidade de texto no slide ao mesmo tempo que presta atenção no que está sendo falado para aquela pessoa. Isso não existe, certo? Então coloque pouco texto, vou já falar sobre isso, e também coloque animações. E qual é a quantidade máxima de texto? Eu recomendo que numa apresentação, principalmente pitch de investimento, viu? Você coloque no máximo 3 frases por slide e cada slide deve ter no máximo 2 linhas. Essa é a quantidade máxima de texto que uma apresentação deve possuir em cada um dos slides. Óbvio que numa proposta comercial, uma vez que você vai ter mais tempo que um pitch, você até pode colocar um pouquinho mais de texto. Mas, de uma maneira geral, eu não quero que você coloque muito texto mesmo assim. E eu vou mostrar os slides para vocês vão entender como é que a gente coloca pouco texto. Mas, de uma maneira geral, eu quero que vocês entendam que a principal fonte de informação na proposta apresentada tem que ser a sua própria voz. Na proposta que você vai enviar por e-mail, por WhatsApp, aí essa sim pode ter muito mais texto, tá? Mas, numa proposta apresentada, a gente tem que colocar pouco texto para que a pessoa possa prestar mais atenção no que a gente está falando. E coloque esses bullet points, né, que são essas frases aqui. Além disso, não enviem por e-mail, sempre tentem insistir na apresentação, tá? A taxa de conversão média de uma proposta enviada por e-mail, isso é média, tá? Não necessariamente se aplica a você, mas de uma maneira geral, a taxa de conversão, quando a proposta é enviada só por e-mail, fica na faixa dos 10%. A taxa de conversão da proposta que é apresentada numa videoconferência de maneira online é de 20%. A taxa de conversão de uma proposta que é apresentada presencialmente
fica na faixa dos 30%. Então, quanto mais for o nível de contato que você... Maior for o nível de contato pessoal que você vai ter com a pessoa, maior a taxa de conversão. Óbvio que esses números variam muito, tá? Eles não necessariamente são iguais para vocês. Isso depende muito do tipo de setor, segmento, você consegue me entender. Mas eles já passam uma ideia de que quanto maior o contato, maior a taxa de conversão. Então, insista na apresentação. Uma boa apresentação de proposta, ela tem que ter, idealmente, 40 minutos, tá, galera? 40 minutos, pelo menos uma hora, tá? Na verdade, é legal você pegar uma hora, sendo que dessa uma hora, 40 minutos você para apresentação e 20 minutos vai ser para você jogar a conversa fora. Vou já responder a pergunta que apareceu aqui. Esses 20 minutos para jogar a conversa fora, pessoal, são muito importantes. Porque, querendo ou não, principalmente na América Latina como um todo, as negociações são muito relacionais. Então, as pessoas, quando gostam da gente, elas fecham mais negócio com a gente. Então, assim, quando você consegue jogar a conversa fora, você cria um vínculo com a pessoa, uma amizade com ela, e isso vai ser importante para você fechar aquele negócio. Então, sim, é importante demais que a gente jogue, sim, uma conversa fora, que a gente quebre o gelo, que a gente seja legal, que a gente faça um bom networking, que a gente tome um chopp com as pessoas que a gente está negociando, que a gente veja ela em eventos. Esse aspecto relacional é extremamente importante na vida de uma startup. Não deixem isso de lado. Por isso que é importante que a gente seja visto para que a gente seja lembrado. Quem é visto é lembrado, se você não aparece, nada acontece. E isso começa com a gente ligando a câmera. Por isso que eu pedi, insistir para que todo mundo ligasse a câmera. Porque é realmente importante, gente, que a gente seja visto para que a gente seja lembrado. Obrigado a todo mundo que ligou a câmera. Quando eu ver vocês num evento, no Startup Summit, eu vou lembrar com mais facilidade vocês. E vocês também vão lembrar mais um dos outros para poder indicar. É extremamente importante isso, viu, galera? Então, vamos lá. Especialmente com... Opa, o Nicolas até aumentou aqui, boa. Especialmente com CEOs e chefes de conselho, às vezes também usam assistentes como filtro de prioridade, boa. Aí o assistente lê, define quais documentos têm prioridade, passa para o executivo. Então, se essa pessoa lê a proposta e não vê-la como prioritária, muito bom, Nicolas, perfeito. O CEO vai nem enxergar ela. Então, cara, essa proposta ela tem muita importância justamente por isso. Vários clientes que tive usavam a mesma variação dessa abordagem. Perfeitamente, isso acontece demais. E aí, quando uma proposta também não tem um bom nível de profissionalismo, e o design, eu vou explicar daqui a pouco, passa profissionalismo, inclusive, a pessoa nunca, provavelmente nem vai ler. Então, se um CEO de uma empresa, uma diretora de uma empresa, olha a proposta de vocês e olha uma proposta que aparenta ser amadora, como o Nicolas muito bem falou, talvez essa pessoa nem vai dar importância, nem vai levar para o conselho, nem vai levar para as pessoas que vão ajudar a tomar a decisão se vai fechar negócio ou não. Vamos já falar sobre o design daqui a pouquinho. E outra, sim, mas então é importante a gente ter o quebra-gelo, mas também estejam preparados para fazer propostas mais curtas, tá? Porque isso vai acontecer sim com uma boa frequência. Então, às vezes, a gente só vai ter 30 minutos e tá tudo bem. Mas se você conseguir reservar uma hora da agenda, é o ideal. Obrigado, Nicolas, pela contribuição. Quem tiver mais contribuições, faça também. Quero ver a sua contribuição. Quem tiver perguntas, escreve no chat. Eu só não vou poder ouvir o áudio de vocês, porque a gente está muito corrido de tempo. Mas escreve no chat que eu respondo. Além disso, eu quero que você planeje interações com seus clientes a cada 4 minutos, porque a apresentação de proposta, ela não é uma palestra, ela é uma conversa. E se você passa mais do que 4 minutos falando sozinho, quando você está explicando para uma empresa o que você vai fazer com elas, a proposta que você vai mostrar para elas, a pessoa começa a querer olhar ali o e-mail dela, a pessoa começa a querer olhar o WhatsApp, ela começa a se distrair, tá bom? Eu falo isso como palestrante, é muito difícil você manter a atenção das pessoas por muito tempo. Eu, como palestrante profissional que viaja o Brasil, às vezes o mundo, dando palestra, tem essa dificuldade. Então, poxa, se você não... imagina para uma startup que apresenta propostas. Vocês apresentam propostas com bastante frequência, com certeza. Mas mesmo assim vai ser mais difícil a gente fazer isso. Então, a cada 4 minutos tem que ter uma interação. E que interações são essas? Vamos lá. É legal que você faça perguntas abertas, que estimulem a pessoa a falar sobre uma experiência dela, a falar sobre uma dificuldade que ela está tendo, coisa do gênero. Quem já leu o livro Spin Selling vai saber fazer boas perguntas abertas. Quem não leu o livro Spin Selling, recomendo que leia esse livro Spin Selling que eu estou escrevendo aqui, e também o livro A Venda
Desafiadora, que eu estou escrevendo aqui no chat também. Esses 2 livros vão ajudar você a fazer perguntas mais legais. Mas, enfim, tem que fazer perguntas a cada 4 minutos. Não necessariamente perguntas, às vezes você pode contar uma historinha também, às vezes você pode contar uma piada. Tem que ter algum momento de interação a cada 4 minutos por algum motivo. E essas interações podem ser premeditadas, como vocês vão ver daqui a pouquinho. Então, pode ter um slide em específico que você pode dar uma parada para contar uma historinha naquele slide, porque você sabe que você vai ter que fazer alguma coisa naquele slide. Vamos lá. Além disso, meus amigos e minhas amigas, a proposta sempre tem que ser personalizada. Um erro terrível que às vezes a gente comete é o erro de criar um padrão e nunca mais mexer naquele padrão de proposta. Isso está erradíssimo, tá? É legal que você tenha uma proposta super personalizável, sim. E é legal que essa proposta ela seja uma proposta que seja até fácil de personalizar, tá? Então faz ela no PowerPoint, faz ela no Google Slides para você poder editar ela o tempo todo. E vai ter partes dela que você vai ter que editar toda vez e eu vou dizer quais são essas partes daqui a pouquinho. Eu tô prometendo muito, mas eu vou cumprir, viu, galera? E é legal, esse template facilmente editável foi o que eu acabei de falar, acabei me adiantando aqui um pouquinho. Muito bem, agora vamos então falar sobre os elementos dessa proposta, vamos entender qual que é essa estrutura do pitch comercial. E vocês vão ver que esse pitch comercial está dividido em 6 etapas diferentes, beleza? Essa é a estrutura do pitch comercial e vamos entender como é que ele funciona a partir de agora. Mas primeiro a gente vai ter que agregar valor, falar dos nossos diferenciais. Vou explicar como a gente faz isso. Depois a gente vai colocar o quem já confiou, né? Que basicamente são as logos dos nossos clientes. Vou falar mais sobre isso também. Benefícios e problemas evitados. A gente vai falar sobre os riscos que o cliente está correndo, se não fechar negócio com a gente. Vamos falar mais sobre isso também. Descrição do produto, cases de sucesso. E aí a gente vai falar de grana também. Uma coisa importante. Para a maioria de vocês, eu entendo que para muitos de vocês, na verdade, a gente vai precisar de uma proposta com 2 etapas, onde primeiro a gente vai fazer um diagnóstico e depois a gente vai apresentar uma proposta. Só toma cuidado, tem alguém com áudio liberado aí, viu? Se você tem uma venda complexa, onde você precisa personalizar muito seu produto, você vai precisar dessas 2 reuniões. Aí, a primeira reunião vai ser uma reunião de diagnóstico, e você vai ter que, nessa reunião de diagnóstico, muitas vezes apresentar uma apresentação institucional. O que é a apresentação institucional? É uma apresentação onde você explica um pouco dos seus produtos. A apresentação institucional, ela é a mesma coisa que a proposta, só que ela não tem a etapa de valores, e ela não tem muitas vezes, às vezes não tem, na verdade, essa etapa 3 de benefícios e problemas evitados. Então, a apresentação institucional, ela vai ter a etapa 1, 2, 4 e 5 apenas. Anota aí, 1, 2, 4 e 5 apenas. Você vai entender tudo daqui a pouco. Vamos então para as diferentes etapas e vamos começar falando sobre a etapa 1, a proposta de valor diferenciais. Eu falei para vocês, né, que eu queria que vocês estivessem presentes porque eu vou falar muita coisa, o negócio é intenso porque a gente só tem 1 hora e eu tenho certeza que essa hora vai valer bastante a pena para vocês. Estou adorando ver todo mundo aqui anotando, super presente, fazendo perguntas no site também, mas todo mundo está anotando, dá para ver, estou adorando, viu, galera? Muito bom. Vamos lá. Então, primeira parte, a gente tem que falar sobre a gente mesmo. E eu sempre gosto de falar que é importante a gente falar sobre a gente mesmo no começo da apresentação. Por quê? Porque é no começo da apresentação que o nosso cliente vai estar mais curioso, vai estar prestando mais atenção na gente também. E é no começo da apresentação que o nosso cliente, que a gente vai ter então essa um pouco mais de liberdade para falar sobre a gente. Se você fala sobre você mesmo no meio da apresentação, o cliente ele vai estar mais desconcentrado, mais cansado, ele não vai ter tanta vontade de te ouvir não. Então eu sempre gosto de dizer que existe uma curva de atenção, né? E essa curva de atenção, ela está no máximo no começo da apresentação. Naturalmente ela vai decaindo, às vezes subindo, dependendo do que a gente está falando, mas no começo ela está no máximo. Então, nesse momento você vai falar um pouco sobre você, mas você vai falar pouco. Então, essa aqui é a proposta vertical, tá? Aquela proposta com mais texto que eu falei anteriormente. E eu vou ficar misturando. Às vezes eu vou mostrar a proposta vertical, às vezes eu vou mostrar a horizontal, como vocês vão ver. Mas nessa proposta vertical, você observa que eu gasto 5 linhas apenas para falar sobre quem eu sou e a minha história. Só 5 linhas. E eu nem fico falando de mim, tá? Eu fico falando, na verdade, muito mais sobre os diferenciais, de certa maneira, das minhas palestras. Então, eu falo que eu tenho uma abordagem muito científica, uma aplicação muito prática e por aí vai.
Eu falo também que eu estudei na Universidade do Texas. Eu morei 2 anos nos Estados Unidos, tá, pessoal? Eu estudei na Escola de Negociação de Harvard e também na Universidade do Texas, que é a terceira melhor do mundo nessa parte de comunicação e negociação. E é de lá que vem todo esse conteúdo que eu estou ensinando para vocês, diga-se de passagem. Daí então eu coloco a logo dessas duas grandes universidades para mostrar que eu tenho essa credibilidade. Se vocês quiserem colocar algum tipo de prêmio que vocês venceram, podem colocar. Se vocês quiserem colocar algum tipo de reconhecimento, podem colocar. Se não tem nada assim para mostrar, não coloca nada, e sem problema nenhum mesmo. E aí vem então os big numbers, os números que representam vocês. E quando a gente fala de números, meus amigos e minhas amigas, eu quero que vocês coloquem números que são números criativos sobre a sua empresa, sobre a sua startup. Então eu quero que você fale, por exemplo, sobre a quantidade de projetos que já fecharam, sobre a quantidade de qualquer coisa criativa, sabe? Então, às vezes, por exemplo, eu estou mentorando agora uma empresa que faz uma curadoria de crédito para outras empresas. Aí eles falam que, poxa, em média, eles liberam mais de 20 milhões de crédito por mês. Eles escreveram também que na sua história já foram 1 bilhão de reais que eles já liberaram de crédito para as diversas empresas. Então é legal que você traga números que impressionam de alguma maneira, sabe? Fala de montantes. E aí é legal também que você traga qualquer número que você tenha, sabe? Você pode falar sobre quantidade de anos que a sua startup já existe, ou então que você já trabalha com o que você trabalha. De alguma maneira, traga algum número que impressiona. No meu caso, eu escrevo que 86% dos meus clientes que fecham negócio comigo me recontratam. Eu também falo que eu já tive mais de 15 mil alunos, está até desatualizado. Enfim, então eu trago esses números legais. É legal você trazer esses números também. E agora, e essa parte é uma parte bem interessante, tá? Eu vou pedir, e a gente precisa ser bem rápido, tá, pessoal? Mas eu vou pedir para que vocês escrevam aqui no chat para mim. Vou já responder essa pergunta, Eugênio. Escreva aqui no chat para mim números interessantes sobre a sua startup, sobre a sua empresa. Vou pedir para que todo mundo escreva, porque dessa maneira a ideia legal que uma pessoa teve, a outra pessoa acaba podendo usar também. Então escreva aqui no chat, só para a gente ter essa referência, para vocês compartilharem ideias criativas uns com os outros, e aí um pode se inspirar no outro também, enquanto eu respondo a pergunta do Eugênio. Nesse slide, colocamos logos dos clientes. Ainda não, Eugênio, vai colocar no próximo slide, vou mostrar isso agora. Então escrevam aí, pessoal, números que vocês já usam para falar da sua startup no chat. Todo mundo que já tiver alguns números para falar, pode falar. Quantidade de clientes, quantidade de projetos. Por exemplo, quando uma vez eu mentorei uma empresa na área da construção civil. Aí eles colocaram a quantidade de metros quadrados que elas ajudaram a projetar. Coloquem números aí, pessoal, que eu quero ver e dar feedbacks logo em seguida. Enquanto isso, vou continuando aqui, mas coloquem os números, por favor. Quero ver todo mundo colocando, até para eu poder dar dicas, sugestões individuais também para vocês. E aí entra então o slide que o Eugênio perguntou, né? O logo dos clientes. E eu sugiro que vocês coloquem esse slide no formato de quem já confiou, do jeito que eu estou mostrando agora. E por que é legal a gente colocar quem já confiou, quem já confia em nós? Porque dessa maneira a gente pode, além de colocar os clientes que já confiaram na gente, a gente também pode colocar logos de parceiros que a gente já teve. Então a gente pode colocar o Sebrae, o FINEP, o FIENG Lab. A gente pode colocar vários parceiros que já confiaram na gente de alguma maneira. Então, às vezes, por exemplo, eu já fiz uma POC com uma empresa. Ou então eu já fiz um trabalho em parceria com a Ambev. Sei lá, a Ambev nunca me contratou, mas eu já fui parceiro da Ambev. Então você pode colocar a Ambev aqui, simplesmente porque ela já confiou em você e foi parceiro sua, entendeu? Então é uma maneira de você colocar mais logos sem necessariamente ter trabalhado com essas grandes empresas. Beleza? Show de bola? Quantidade de emissões de CO2, boa, Guilherme. Adorei, cara. Se você conseguir calcular esse número, vai ser top, viu? Muito massa. Presença em mais de 80 países. Perfeito, Isabela. Muito massa. Saving de mais de 6 milhões na indústria de bebida. Muito massa, Marcos. Adorei. Nós ainda estamos na primeira POC, pois temos mais de 30 anos em projetos. Perfeito. Coloca mais de 30 anos em projetos industriais, Maria. Tá ótimo dessa maneira. Kelly escreveu aqui, mais de 100 mil atendimentos realizados, 98% de aprovação, redução de 40% de visitas técnicas improdutivas. Tá lindíssimo, Kelly. Parabéns, viu? Adorei. E eu tô adorando vocês colocarem esses números, porque um vai aprendendo com o outro, viu? Vocês estão inspirando seus colegas também. Redução de custo médio de 80% a 90%. Esse número aqui que o Marcos colocou, para mim, é um dos mais importantes e que muitas das vezes as startups pecam muito com relação a isso. Muitos de vocês não sabem me dizer, em média,
através de um número, o quanto de benefício vocês entregam para os seus clientes. O Marcos acabou de colocar aqui. É muito legal que vocês me digam, que nem o Marcos falou aqui, ó. Em média, os nossos clientes têm 10% de economia de tal coisa. Em média, os nossos clientes conseguem reduzir em não sei quantos por cento toneladas de CO2. Então é muito legal que vocês me tragam uma média dos resultados dos seus clientes para que vocês possam colocar isso na proposta. E também, porque quando você consegue fazer essa metrificação dos resultados que você entrega para cada cliente seu, você consegue fazer também com que você mostre para aquele cliente seu que você agregou valor para ele. Porque o nosso cliente, com o tempo, ele se acostuma com os benefícios que a gente está trazendo e ele se esquece do bem que a gente está fazendo. Então é muito importante que você trimestralmente mostre os resultados que você está trazendo para o seu cliente. Isso, pessoal, se chama sucesso do cliente. É uma técnica chamada sucesso do cliente, para quem ainda não conhece. Se você ainda não conhece muito bem sobre essa técnica, vai assistir o curso da RD Station de sucesso do cliente. É um curso muito bom, recomendo demais. Tem um livro também, Sucesso do Cliente, mas o curso é melhor que o livro, por incrível que pareça. Maria escreveu 5.761 toneladas de resíduos desviados de aterro. Maravilhosa, Maria. Nossos clientes, quantidade de colaboradores, setores, perfeito, beleza. GNL, perfeito. E mais de 1.500 processos diferentes implementados, muito bom. Gostei também, Ramon. Vocês estão on, todo mundo está online aqui. Tô gostando muito do engajamento, viu, galera? Somos uma scale, alcançamos 80% de engajamento, perfeito. Faturamento crescente, perfeito. Quando você fala, Romulo, quando você fala do faturamento crescente, esses dados são dados que muitas vezes não interessam muito ao cliente, viu? Porque o cliente ele quer saber como tu ajuda ele. Então, é legal você falar de 10 anos no mercado e tudo mais, mas se você conseguir trazer mais dados sobre os resultados que você entrega, que nem o Ramon fez, né? Foi o Ramon que fez? O Marcos fez, vai ficar melhor ainda, beleza? Boa, galera, vou continuar. Então, coloquem esses exemplos de clientes. E esse slide aqui dos clientes, do quem já confiou, é um slide em que você sempre vai parar para contar uma historinha, certo? Então, nesse slide, toda vez que você estiver apresentando uma proposta, você tem que parar e falar assim com o seu cliente. Olha, cliente, assim como você, a Binotto estava tendo o mesmo problema seu, e a Binotto a gente conseguiu ajudar de tal e tal e tal e tal e tal maneira. Então você sempre vai contar uma historinha, porque dessa maneira você vai conseguir fazer com que o cliente perceba que existe uma similaridade entre os clientes que você já ajudou e aquele cliente com o qual você está falando naquele momento. E aqui vai uma coisa muito importante, tá, pessoal? É muito bacana, sim, que eu fale sobre clientes de autoridade que eu já tive no passado. Pô, eu já trabalhei com a Ambev, eu já trabalhei com a Grandene, eu já trabalhei com a Elo, maravilhoso. Mas esses clientes grandes, eles não geram similaridade muitas vezes com os clientes menores que a gente está atendendo. Então, se você vai fechar negócio com um cliente menor, menciona sim esses clientes grandes, mas por favor, não esquece de mencionar também clientes parecidos com ele. Então, esse slide aqui é mais um slide que a gente sempre vai personalizar, de forma que a gente demonstre também clientes parecidos com o qual a gente está negociando naquele momento, beleza? Então, traz aqueles clientes fodas que você tem, mas traz também sempre clientes parecidos e sempre muda essas logos a depender de com quem você está falando. Então, se eu, Felipe, estou negociando com a Caixa, por exemplo, eu vou mostrar logos de clientes diferentes do que eu mostraria para, sei lá, uma outra empresa diferente. O Guilherme escreveu, o custo de sucesso do cliente por qual instituição? RD Station. Tem o da CS Academy, e tem o da RD Station. Eu fiz o da RD Station e eu gostei muito do da RD Station. Ele custa, sei lá, R$200, sabe? Vale muito a pena, gente. Todo mundo tem que fazer esse curso. Ele tem 2 horinhas de duração, vale muito a pena. Estudem com profundidade esse curso. Enfim, comprem. Eu fiz o da RD Station, mas já me falaram muito bem o da CS Academy também. Beleza? Todo mundo tem que fazer esse curso. Bom demais. Logo em seguida vem a parte de benefícios e problemas evitados. E nessa parte eu quero que você fale sobre os benefícios que você entrega e também sobre os problemas que você evita desse jeitinho daqui, beleza? E aqui é uma parte muito importante, porque às vezes a gente acha, pessoal, que a gente só tem que falar de coisa boa na nossa proposta comercial. Isso não é verdade, muito pelo contrário. A gente tem que, na verdade, tocar na ferida. A gente tem que, às vezes, fazer o cliente se sentir um pouco mal, sim. Óbvio que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente também não quer ferir o ego do cliente. Tem clientes que, às vezes, principalmente aqueles que são menos maduros, eles às vezes podem se sentir um pouco insultados se a gente fala muito sobre os problemas da empresa dele. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? A gente tem que pisar um pouquinho em ovos, sim. Mas é importante, sim, que a gente fale sobre os problemas que a empresa está tendo. E aí, gente,
A gente tem duas maneiras de fazer isso. A gente pode falar aqui de benefícios e problemas evitados nesse formato, ou a gente pode usar um outro formato que eu vou mostrar depois. Mas o que eu quero que vocês aprendam sobre isso daqui? É legal que a gente fale sobre os benefícios que o nosso produto entrega para aquela indústria, então a gente vai conseguir reduzir a quantidade de resíduos que a sua indústria ganha, que a sua indústria gera, e aí dessa maneira a gente vai evitar todos os gastos que você tem hoje com esses resíduos, enviando simplesmente ele para um aterro, e esses resíduos muitas das vezes podem até dar lucro para você. Além disso, a gente não quer, e olha só como eu mexo com a imaginação quando eu falo também dos problemas evitados. Além disso, a gente não quer que a sua indústria seja vista como uma indústria que não respeita o meio ambiente. A gente sabe que às vezes as indústrias elas são muito atacadas nas redes sociais por muitas das vezes quando é descoberto, por exemplo, um resíduo que está sendo descartado de uma maneira não tão apropriada. Então, dessa maneira, a gente evita, inclusive, algum tipo de crítica que a nossa indústria pode receber que podem abalar a nossa imagem. Então, observe que quando eu falo dos problemas evitados, eu também mexo com a imaginação da pessoa falando sobre as possíveis consequências. Então, eu sempre gosto de dizer que existe uma terceira coluna aqui escondida, que é a coluna das consequências, beleza? Então, coloca também essas possíveis consequências que o cliente vai ter se ele não fechar negócio com você. Gustavo, eu vou pedir só para que você escreva sua pergunta no chat, tá? Porque a gente só tem mais 22 minutos, e aí quando você escreve no chat eu consigo ler mais rápido. Mas pode perguntar, vou adorar ouvir sua pergunta, mas por favor escreve ela, que vai ser mais rápido. Então, façam o benefício, escrevam problemas evitados e falem aqui da consequência também. Uma outra maneira da gente mostrar esse slide, falar das possíveis consequências negativas que o nosso cliente pode ter, é nesse outro esquema de fortalezas e pontos de atenção, que é basicamente a mesma ideia, mas nesse esquema a gente primeiro vai elogiar o nosso cliente, falando das coisas que ele já faz muito bem, e em seguida eu vou também falar sobre os problemas que ele pode ter, aquelas mesmas consequências que eu falei anteriormente, beleza? Isso aqui é um outro jeito de fazer isso, mas tanto faz o jeito que você vai utilizar. Mas você deve usar ou uma coisa ou outra, não usa os dois slides, ou usa um slide ou usa o outro. Ou usa benefícios, problemas evitados, ou usa fortalezas e pontos de atenção. Lembrando que no fortalezas você vai elogiar o cliente. Felipe, uma dúvida, nessa linha como evitar que fique parecendo vendedor de seguros? Deixa claro que ele terá ganhos, mas simplesmente uma ameaça simular a vendedor de seguros. Não entendi muito bem, Gustavo. Pode escrever de novo, cara, o que você quis dizer? Mas sim, a gente tem que fazer a pessoa perceber que ela está correndo sérios riscos, sim. Porque muitas vezes os nossos clientes eles não sabem que estão correndo sérios riscos. E a gente precisa educá-los de que eles estão correndo sérios riscos, sim. A gente não pode ser muito apelativo, e eu gostei, eu acho que eu entendi melhor agora. Mas o ponto é que o que faz com que esse slide não pareça tão apelativo, tão genérico, é justamente a gente personalizá-lo, viu? Então, esses pontos de atenção ou aqueles problemas que a gente evita tem que ser ultra mega personalizados, específicos para aquela situação daquele cliente. Então, esse aqui é mais um slide que a gente nunca vai repetir, nunca vai fazer igual. É um slide que tem que ser extremamente específico. Então, eu vou usar muito exemplo aqui dos resíduos porque ele é mais didático. Então, poxa, você está lidando com a indústria de celulose, que tem um resíduo específico que você vai dar mais atenção, mencione nos seus exemplos aquele resíduo em específico. Você pode até falar de outros cases, de problemas que outras indústrias de celulose tiveram, mas quanto mais específico a gente for, mais legal vai ser esse slide. Em produtos complexos, existe um processo que precisa ser feito para poder chegar nos resultados. Não existe uma relação exata de 15% de melhoria de produtividade. Compreendo. Mas existe um processo para poder chegar lá. Essa promessa acaba deixando um pouco vago, ou então a promessa vazia. Entendi, Gustavo. Realmente, às vezes a gente não tem como fazer uma promessa, sendo que varia muito, né, de cliente para cliente. Por isso que é legal você analisar os clientes que você já teve e falar de uma média que eles tiveram, ou então você simplesmente citar exemplos de clientes que você já teve usando os cases de sucesso. Então eu compreendo que não dá para a gente fazer uma promessa muitas das vezes, e eu realmente não quero que vocês façam promessas. Eu quero simplesmente que vocês falem sobre a média de resultados que os clientes passados já tiveram de vocês. Mas a gente tem que ter cuidado realmente com essas promessas. Você está corretíssimo. E aí entra então a parte de descrição dos produtos. E nessa parte de descrição dos produtos, pessoal, eu quero que vocês sejam muito didáticos e muito visuais. Então não é para a gente colocar um super textão falando exatamente o que a gente vai fazer. A proposta comercial, gente, ela não é um documento que é um documento jurídico. Então não é para a proposta comercial a gente simplesmente descrever o que vai ser feito e o que não vai ser feito.
É muito mais importante na proposta comercial que a gente gere um encantamento, que a gente faça a pessoa entender o que a gente vai fazer com ela também. E para isso, poxa, vídeos e fotos são muito interessantes. Então eu quero que vocês coloquem isso na cabeça. Proposta comercial não é um documento jurídico. O documento jurídico ele vem depois, em que a gente descreve com nuances cada uma das entregas que a gente vai fazer. Mas na proposta comercial isso não é tão necessário. Às vezes vai ser necessário sim, eu entendo que a depender do setor, alguns setores exigem que a gente mostre uma proposta com mais detalhes técnicos, e tá tudo bem se você precisar, mas de uma maneira geral é muito mais legal e interessante a gente mostrar figuras, prints de tela, vídeos de usuários usando o seu produto. Eu quero que seja uma apresentação legal e didática, e eu vou mostrar um exemplo depois para vocês. É legal também que você mostre que só você consegue resolver esse problema, beleza? É legal que você mostre que você tem algum tipo de solução exclusiva, que só você tem. Isso agrega muito valor e faz os nossos clientes valorizarem ainda mais a nossa solução. Se o seu cliente, no final da sua proposta, ficar pedindo muito desconto, esse tipo de coisa, muitas das vezes isso acontece porque você não soube falar sobre os seus diferenciais. Então, o fato do cliente pedir desconto, isso muitas das vezes é um diagnóstico de que você não soube agregar valor à sua própria startup, ao seu próprio produto, beleza? Então, mostra que dá trabalho, ou, perdão, mostra que só você consegue fazer isso, e mostra também, já falamos que a explicação não deve ser tão técnica, mas sim muito mais focada nos benefícios, problemas evitados, e mostra também que dá trabalho fazer o que vocês fazem, tá? E uma ótima maneira de mostrar que dá trabalho fazer o que você faz é fazendo o gráfico de Gantt, que eu vou ensinar agora aqui para vocês, que é esse gráfico aqui, onde você coloca as diferentes etapas do que você vai fazer e você coloca também a quantidade de semanas, de tempo, de dias que demora para fazer aquilo que você vai fazer também. Esse gráfico ele é muito legal porque ele explica para pessoas o quanto que é difícil fazer o que a gente faz. Muitas das startups sofrem com isso porque tem muita gente que acha assim, eles vão fazer esse serviço aqui, mas é só apertar no botão lá, ele já tem o software todo pronto, não dá trabalho nenhum. Então, às vezes, a pessoa não entende o valor que a gente está entregando para ele e não entende por que a gente está cobrando caro. Quando você mostra que dá trabalho fazer o que você faz, a pessoa compreende muito mais e ela entende que sim, o seu produto custa caro por um bom motivo. Agora, se no caso não der muito trabalho fazer o que você faz, aí você não mostra esse gráfico, tá bom? Aí não mostra nada. Mas eu sei que para muitos de vocês dá trabalho sim fazer o que você faz. Tá, boa. O Volney perguntou aqui: antes de falar do produto, faz sentido uma sessão para validar o entendimento? Sim, é a reunião de diagnóstico. Essa é a reunião de diagnóstico que eu falei lá no começo, Volney. Exatamente. Então, vendas consultivas tem que fazer 2 reuniões. A primeira vai ser diagnóstico, como eu expliquei no começo. Muito bem. Então, e para muitas startups isso sempre vai ser necessário, beleza? E aí, meus amigos e minhas amigas, depois que você explicou sobre o seu produto, depois que você falou, trouxe esse passo a passo, depois que você trouxe também o tempo que você vai necessitar para falar sobre os seus produtos e serviços, chega o momento também de você mostrar cases de sucesso. E cases de sucesso são diferentes de cases que são diferentes de cases que você... Vamos lá, cases de sucesso são diferentes das provas sociais. Então, nos cases de sucesso, a gente não vai simplesmente falar sobre clientes que a gente teve. A gente vai falar sobre os clientes da gente que tiveram resultados mais impressionantes. Então, os cases de sucesso é um momento em que a gente vai trazer exemplos de clientes que tiveram excelentes resultados. Eles não representam a média, eles representam clientes fora da curva, beleza? E quando vocês forem trazer esses clientes que são clientes fora da curva, traga também dados para mostrar esses resultados que esses clientes tiveram, beleza? Então traga esses dados para falar sobre esses clientes também. Então muito mais legal do que você ficar falando, contando toda a história daquele cliente. É legal você contar a história do cliente, sim, mas fica melhor ainda quando você traz dados para falar sobre a história desse cliente. Vai ficar ainda mais bacana, beleza? Show de bola. Coloca esses resultados aqui mais para o final. E eu recomendo que você coloque esses resultados mais no final da sua apresentação mesmo, tá? Por quê? Porque dessa forma você agrega o máximo de valor. E eu já percebi que aquele gráfico de atenção que eu mencionei anteriormente encaixa melhor dessa forma. Mas assim, se você quiser mudar a ordem desses slides e acrescentar talvez novos slides, faça como quiser, a apresentação é sua, vai ficar ainda mais legal, na verdade, se você fizer isso. Então tenha, por favor, total liberdade criativa de fazer o que você preferir, beleza? Maravilhoso, tô gostando muito. E agora vamos falar de grana, pessoal, nesses nossos... Deixa eu ver, 14 minutos restantes. Vamos falar então sobre como falar de dinheiro, de investimento. E diga-se de passagem, meus amigos e minhas amigas, se vocês quiserem, é bem legal que todas as POCs que vocês vão fazer sejam POCs
com grana, tá? Investida. Evitem fazer POC de graça. Fica uma dica do Felipe Mentor. Então, vamos lá. Vamos falar então de grana, e eu vou explicar uma maneira aqui da gente falar sobre valores de maneira que vai instigar os nossos clientes a levar mais de um produto da gente, como vocês vão ver logo em seguida, beleza? Algumas dicas básicas, tá? Primeira regra, não coloca desconto já no slide em que você vai falar de grana, não coloque parcelamento já no slide que você vai falar de grana. Guarda essas cartas na manga, pelo amor de Deus, porque se tu já está dando desconto, se tu já está dando parcelamento, o cliente ele vai pedir ainda mais, vai ser ruim para ti. Deixa essas cartas na manga, porque assim, se o cliente, por exemplo, reclamar, dizer que precisa de um desconto, você pega e fala, olha, eu não posso dar desconto, mas eu posso parcelar em até 2 vezes, entende? Então sempre pense numa possibilidade alternativa para evitar dar descontos, beleza? Além disso, guarde para outras coisas também, mas de uma maneira geral, evite dar descontos, evite dar parcelamento, tudo bem se precisar fazer isso, mas é legal a gente fazer só em último caso. Se você puder, tipo, negociar termos, a gente vai colocar mais uma funcionalidade extra ou vai tirar a funcionalidade, fica melhor dessa maneira. Antes de falar sobre o valor, relembre todas as vantagens que o cliente terá, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Você também pode procurar comparar o valor com a concorrência, se for estratégico. Então, você pode comparar, por exemplo, o valor que o cliente gastaria se ele fosse fechar com outro cliente. Isso só vale a pena mencionar outros concorrentes se o seu cliente já conhecesse concorrentes. Não acho legal você mostrar concorrentes seus para os seus clientes se você sabe que talvez eles não conheçam esse seu concorrente. Então, não é legal você tornar o seu cliente consciente de que tem outras opções. Isso às vezes não é tão legal. Mas, às vezes é legal sim a gente falar dos nossos concorrentes para fazer essa comparação. Olha, a gente tem tais e tais e tais vantagens. E lembrando também que às vezes o nosso concorrente vai ser a própria empresa. Então, às vezes, a própria empresa já faz aquilo que a gente está propondo de fazer, só que a empresa, obviamente, vai fazer de uma maneira muito mais ineficiente, né? Então, você pode falar coisas como, por exemplo, olha, cliente, se vocês fossem fazer isso internamente, vocês iam precisar de não sei quantas pessoas, essas pessoas iam custar tanto. Vocês têm que fazer essa comparação do quanto difícil seria para a empresa fazer aquilo sozinha e o quanto mais barato e fácil sai fazer com você. Então é muito válido fazer essa comparação a gente é muito mais fácil do que você fazer isso internamente. E vender pacotes é uma boa maneira de incentivar o cliente a ver que vale mais a pena levar mais de um serviço seu. Então vamos aprender como fazer esses pacotes utilizando a estratégia do plano prata, ouro e diamante, beleza? E o que é o plano prata, ouro e diamante? Vamos aprender agora juntos. Eles são muito interessantes. A gente vai aprender algo muito interessante agora. O plano prata, ouro e diamante é basicamente uma estratégia onde a gente dá opções para o nosso cliente pagar mais. É muito parecida com aquela estratégia da pipoca no cinema. A gente vai comprar uma pipoca no cinema e aí a gente vai ver lá, a pipoca pequena custa R$21, a pipoca média custa R$23, a pipoca grande custa R$25. Todo mundo acaba comprando a pipoca grande, porque ela que vale mais a pena, né? Obviamente. Mas eu vou contar um segredo para vocês. A pipoca pequena e média estão lá só para ajudar a vender mais das pipocas grandes. Então é mais ou menos isso que acontece. E assim, não é que a gente vai estar ludibriando o cliente, nem nada disso. A gente vai simplesmente estar mostrando para ele que vale mais a pena para o nosso cliente comprar mais produtos nossos de uma vez. Então, pessoal, é muito bacana que a gente pense nesses produtos complementares. Mais ou menos, por exemplo, como acontece quando a gente vai comprar um hambúrguer no McDonald's e o atendente oferece junto com o hambúrguer uma batata frita. Opa, tem alguém com áudio liberado aí, viu? E aí, a gente tem que então ter essas nossas batatas fritas, porque afinal de contas, se eu vou comprar um hambúrguer de 20 e tantos reais e o atendente me oferece uma batata frita por apenas mais R$4, eu nem vou pensar 2 vezes. Poxa, eu tô gastando R$25 no hambúrguer. O que é mais R$4 para pagar uma batata frita? Então é legal que a gente tenha esses produtos batata frita, esses produtos complementares que vão nos dar uma margem de lucro maior e que vão também entregar um melhor resultado para o nosso cliente. Nosso cliente ele vai ser mais satisfeito. Então, esse aqui, pessoal, é um caso meu. Isso aqui é uma palestra tipo, que eu vendi para o Sebrae 2 anos atrás, mais ou menos. Aí o Sebrae queria me contratar para dar uma palestra de oratória e pitch lá em Maringá. Beleza. Uma vez que, poxa, eu teria que viajar, ir para Maringá, preparar a palestra, uma vez que eu teria todo esse esforço inicial, o mínimo que eu preciso cobrar para dar essa palestra é de R$6.060.
Só que eu expliquei para o cliente, poxa, cliente, uma vez que eu já vou estar fazendo tudo isso, ao invés de eu ficar 4 horas apenas dando uma palestra lá, o que você acha da gente fechar uma palestra, uma capacitação de um dia inteiro logo? Então, eu posso dar o dobro de conteúdo e passar o dia inteiro dando capacitação e eu não vou cobrar o dobro do valor, eu vou cobrar apenas mais R$ 1.110. Para mim vale muito a pena, porque, poxa, uma vez que eu tô lá, o que é cobrar mais R$ 1.000 para mim? O que é passar mais 4 horas para mim? Não vai me dar muito mais trabalho e eu vou estar ganhando mais R$ 1.110, que para mim é muito bom. E para o meu cliente também vale muito mais a pena. Então eu estou basicamente mostrando para o meu cliente que vale mais a pena ele fechar comigo mais itens junto comigo. Então é muito legal que vocês tenham esses diferentes produtos batata frita, certo? Além disso, meus amigos, e por isso que é legal a gente aprender sobre essa estratégia, porque elas fazem a gente pensar em novas maneiras de vender os nossos produtos, de forma a incentivar essas pessoas a comprarem mais coisas conosco, certo? E qual que é a grande sacada, tá, pessoal? Tem 2 grandes sacadas aqui. Primeiro, a gente tem que sim cobrar um valor maior pelo plano prata, porque a gente tem que lembrar que existe todo um esforço inicial para fechar negócio com o meu cliente. Eu tenho que lembrar que eu tenho que estudar o meu cliente, eu tenho que lembrar que eu vou ter todo o esforço comercial, os meus custos comerciais. Então, para oferecer um produto apenas, eu tenho que cobrar mais caro por esse meu produto. Então, não é que eu estou ludibriando nem nada, eu estou simplesmente cobrando um valor justo para pouco serviço que eu vou fazer. Mas, como eu falei, poxa, é muito fácil, uma vez que eu já comecei a trabalhar com esse meu cliente, eu oferecer mais produtos. Por isso que eu consigo oferecer mais produtos cobrando um preço menor. Reflitam sobre isso, porque com certeza isso também se aplica para vocês. Outra grande sacada. Para fazer com que essa diferença de valores entre o plano e outro seja considerada irrisória, insignificante, é muito legal que vocês coloquem a diferença entre esses planos como uma diferença menor que 25%. Se a diferença entre o plano e outro for menor que 25%, para a pessoa que está vendo, essa diferença vai ser insignificante. Isso vale, e é por isso que todo mundo compra batata frita junto com o hambúrguer, viu? E é por isso que todo mundo quer comprar a pipoca grande. Justamente porque, poxa, é só mais R$ 2 a mais para eu comprar a batata frita, ou só mais R$ 2 a mais para eu comprar a pipoca grande. Então, coloquem uma diferença menor que 25%. Isso que vai fazer com que essa diferença seja irrisória, insignificante. E isso vale, meus amigos e minhas amigas, para um produto como um hambúrguer que custa R$ 25. Isso vale para uma palestra que custa R$ 6.000. Isso vale também para um produto de R$ 100.000. Eu já fechei contratos de mais de R$ 100.000 e desse jeitinho aqui as pessoas sempre acabam querendo os produtos com melhor custo-benefício. No final das contas, a maioria das pessoas vai comprar o plano diamante, e uma parte delas vai comprar o plano ouro e ninguém vai comprar o plano prata. Essa que é a verdade, beleza? Outras coisas importantes, tá? É bem legal que a gente coloque esses planos um do ladinho do outro, para que a pessoa veja com muita clareza o que tem num item que não tem no outro. Então fica muito claro para mim que esses 3 itens estão no plano ouro e não estão no plano prata. Fica muito claro para mim que isso aqui tem no plano diamante, mas não estão no plano ouro também, beleza? Então tem que ter essa questão do design, beleza? Tem que estar um do ladinho do outro também. Bacana? Muito bem, meus amigos e minhas amigas, agora eu vou mostrar para vocês uma outra proposta, uma proposta de como fica, né? Um exemplo de como fica a proposta no final das contas. A gente tem mais 5 minutinhos, mas se quiserem fazer perguntas, eu posso fazer essas perguntas após o nosso tempo, tá? Eu não me importo de ficar 5 minutos a mais respondendo perguntas. Vamos então ver essa proposta no formato A4, nesse formato vertical, pronto. Beleza? Então essa é a proposta que eu vou enviar para todo mundo depois, tá? Para quem me pedir. Então aqui está a proposta, ó, quem somos, bonitinho, show de bola. Os resultados esperados, que é uma outra maneira de fazer aquele esquema de benefícios e problemas evitados. Aqui está o quem já confiou. Aqui está o jeito que eu faço essa minha proposta. Ela está com muito texto, mas nesse momento eu estou inclusive fazendo uma proposta nova onde eu vou colocar mais vídeos aqui. Então evitem colocar muito texto, não é legal colocar muito texto. Eu também acrescentei para mim um slide onde eu falo sobre mim, porque afinal de contas, como eu sou palestrante, é legal eu falar sobre mim. Mas para a maioria de vocês, eu acho que não vai fazer sentido vocês falarem sobre os fundadores com tanto detalhe, tá? Mas se você achar que é legal, fique à vontade para colocar esse slide sim. Mas como eu falei, se vocês tiverem outros slides que queiram acrescentar, seja por qual motivo for, coloquem também.
Aqui está a maneira como eu falo dos valores. Aqui está também o slide final. Até que não está aqui, mas é legal vocês também colocarem e-mail, WhatsApp, outros dados também de vocês. E coloquem também os cases de sucesso, beleza? Quem quiser, pessoal, eu posso mandar essa proposta para vocês, beleza? E nessa proposta vocês vão estar tendo acesso à versão editável deles. Tudo que eu peço para vocês, eu peço que vocês me mandem um direct lá no @FalaFelipeCosta. Então me manda um direct no @FalaFelipeCosta e aí eu vou poder então mandar essa proposta editável. É um jeito mais fácil e também acaba criando um canal, né, pra gente começar a se comunicar. Vou ficar muito feliz em ficar trocando uma ideia com vocês também. Eita, um monte de gente quer, beleza. Então vai lá no meu Instagram, @FalaFelipeCosta e fala assim: Felipe, me manda aquela proposta editável. E aí eu mando o link para você imediatamente, beleza? Eu posso mandar também um link dessa nossa capacitação, vai ser um prazer. Mas galera, foi um prazerzaço estar aqui com vocês, viu? Eu sou um palestrante muito pontual. Desculpa pelo atraso no começo, tá, galera? Mas teve alguma confusãozinha no link. Eu fui num link, parecia que não era o link certo, mas no final das contas deu tudo certo. E foi muito bom estar com vocês hoje. Espero que vocês tenham aprendido. Espero que essa nossa uma hora juntos tenha valido muito a pena para vocês. Rafa, brigadão também pelo convite. Eu gosto muito do programa do Think Lab, de verdade, porque são poucos programas que acabam lidando com startups tão maduras quanto vocês. E é realmente um prazerzaço. Eu fiquei muito feliz porque hoje eu conheci muitas pessoas que eu ainda não conhecia. Muitas startups não me conheciam, então eu realmente fiquei feliz em estar com vocês hoje aqui também. Tô vendo que a Rafa trocou lugar com a Vanessa, né? Eu acho. Boa! Muito bom. Muito obrigado, viu, Kelly? Valeu demais. E galera, quem quiser fazer parte da comunidade Pitch de Sucesso, eu tenho uma comunidade no WhatsApp que eu não fico enchendo de coisa não, mas eu coloco muita oportunidade legal. Entre lá nessa comunidade, já tem mais, acho que tem 270 startups já nela, e eu coloco muitas oportunidades legais para vocês, beleza? Foi um prazerzaço. Se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever, eu não me importo de ficar um tempinho mais. Mas Rafa, muito obrigado pelo convite, viu? Eu agradeço muito por estar aqui hoje. Valeu demais, pessoal. Foi ótimo estar com vocês. Felipe, muito obrigada mesmo. Acho que foi muito produtivo. Troquei com a Vanessa para aparecer, porque minha câmera não resolveu nesse tempo. E eu fiz questão de aparecer e agradecer o carinho, a sua disponibilidade, atenção, esse conteúdo incrível. Realmente foi, assim, eu acho que agregou para todos, se não de uma forma, assim, de outra, desde proposta ao pitch. Eu acho que foi muito completo. Foi uma pílula, assim, né? 1 hora, mas mesmo assim foi muito completo. Gente, eu aconselho vocês realmente a entrar em contato com ele, pegar essa proposta, conversar, porque deve ser um conteúdo muito produtivo para todos. E obrigada pelas dicas. Estamos aí disponíveis, sempre em parceria. Qualquer dúvida, vocês podem mandar para a gente também, que a gente encaminha para ele. Se vocês quiserem o contato dele, depois pode chamar a gente via direct, WhatsApp, e a gente responde e encaminha o contato do Felipe também, tá? Muito obrigada a todos, espero que esse workshop tenha sido produtivo. Mês que vem temos outros workshops. Agora de tarde a gente tem a live do Deep Tech da FAPEMIG. Eu encaminhei no nosso grupo de WhatsApp do Impulso, o link da live. Então, não deixe de participar, porque podem ser do interesse de vocês e vale muito a pena. Muito obrigada a todos, gente. Muito obrigada, Felipe. Obrigado, Rafa. Pessoal, eu acabei esquecendo de falar também do site Pitch de Sucesso, viu? Talvez nem todo mundo conheça ele ainda, mas esse site é muito legal. É um site que eu criei, é a maior referência em pitches hoje do Brasil. E nesse site você consegue acessar o link, os pitches na íntegra de startups que conseguiram milhões, conseguiram investimento. Então, esse site é uma ótima referência também se você quer melhorar o pitch de investimento. Mas é legal também para a gente se inspirar para melhorar a nossa proposta comercial com toda certeza. Depois acessem o pitch de sucesso também, beleza? Obrigadão, pessoal. Foi um prazer muito grande. Obrigado mais uma vez, viu, Rafa? Muito obrigada mesmo, Felipe, e a todos que estiveram presentes. Tchau, gente. Até mais.